No vídeo de hoje, Bolsonaro deixa o governo em 2022 com superávit de quase 60 bilhões, enquanto o governo Lula, desde que assumiu o país, deixou o país com um rombo. E ainda no vídeo de hoje você vai ver... Governo 23. Aumento PIS/COFINS sobre combustíveis, imposto sobre exportação de petróleo cru, limitação de créditos tributários, IR sobre fundos offshore 15% que você ficou. BDR News. Apresentação: Leandro Gonçalves. Olá, gente querida do canal BDR News. Vamos lá para mais um vídeo. Se inscreva aí no canal do YouTube, deixa o seu joinha, também siga no Instagram, siga aí no Facebook, para a gente poder compartilhar, para a gente poder levar as informações verídicas para a nossa população brasileira, né, do que está acontecendo em nosso país. Parece que está andando bem, parece que está tudo bem, mas para nós que somos leigos, o país está andando, mas na verdade o país está falido, o país está quebrado, o país está... se tivesse alguém aí que pudesse decretar estado de calamidade pública no país inteiro, já tinha que ter decretado, porque nós estamos vivendo um momento de desgoverno, momento aí de calamidade pública, momento difícil nesse país, na questão de dinheiro, na questão pública que estamos aí enfrentando agora, né? Se nós compararmos o governo de Jair Bolsonaro de 19 a 22 e pegar o governo Lula de 23 até este presente momento em 2026, nós vamos ver que o país quebrou. De 2023 a 2026, o país faliu. O país está endividado, o país está quebrado. E nós vamos trazer aqui as comparações. Se tivesse alguém que pudesse decretar estado de calamidade pública em nosso país, seria bom. Mas eu decreto aqui estado de calamidade pública para o nosso país. Olha, em 2022, desde a pandemia de 19, o governo de Bolsonaro, ele ainda conseguiu deixar um superávit de quase 60 bilhões de reais. E quando o Lula assume em 2023, só no primeiro ano, o Brasil já quebrou. De tantas viagens, de tanto gasto nos cartão corporativo, né? E ele falou que não ia apanhar sigilo e pôs sigilo ainda, né? Ou seja, mais uma vez o desgoverno mentindo para poder enganar você, para poder enganar você que votou nele, para poder enganar o Brasil, para poder enganar até as nações vizinhas. Mas quem realmente está em busca da verdade, este desgoverno não engana. Então eu vou colocar aqui para você uma comparação do governo 22 ou 19 a 22 com Bolsonaro e o governo de 23 até este momento, agora estamos em março de 2026, até aqui, o que esse desgoverno já causou em nosso país. Primeiro, veja essa matéria aqui. Em 2022, o governo federal brasileiro, sob gestão de Jair Bolsonaro, ele registrou um superávit primário de 59,7 bilhões. Acompanhe aqui esta matéria. Em 2022, o governo federal brasileiro, sob gestão de Jair Bolsonaro, registrou um superávit primário de 59,7 bilhões de reais, o primeiro resultado positivo anual após 8 anos de déficit, impulsionado por aumento de receitas com dividendos e concessões. O orçamento executado indicou que cerca de 46,3% das despesas totais foram destinadas ao pagamento da dívida. Com tudo que passamos pela pandemia, com tudo que enfrentamos em disponibilização de um dinheiro público para a compra de vacinas, a esquerda mentiu de que o Brasil, com o governo Bolsonaro, omitiu as vacinas, mas ainda naquele período foi a terceira nação que mais vacinou. Tudo bem. Contudo, chegando no final de 2022, o Brasil fecha o governo Bolsonaro, entrega o país
com superávit de 59,7 bilhões de reais. Vamos dizer uma língua mais tradicional para entendermos. O Brasil deixou em caixa, entregou, passou a nação para um desgoverno, com quase 60 bilhões em caixa. E já no primeiro ano de 2023, o desgoverno começou a gastar esse dinheiro, a fazer viagens desnecessárias, a gastar do patrimônio público, a gastar do dinheiro público em coisas particulares, com a desbanja, a mulher dele, né, desbanja. Aí o Brasil começou a quebrar. E de lá para cá, para arrecadar esses dinheiro que estava aqui em caixa, que Bolsonaro deixou, começou a aumentar os impostos. 27 vezes o país aumentou os impostos. Mas a dívida continuou crescendo, a dívida continuou se multiplicando, a dívida continuou a subir, a dívida continuou a aumentar cada vez mais nesse desgoverno. E eu vou colocar aqui esta comparação de 22, quase 60 bilhões em caixa, passando para um desgoverno, e agora a situação que estamos vivendo até este prezado momento. Veja aí esta matéria. O governo Lula em 2026 enfrenta um cenário fiscal desafiador, com projeções de déficits nominais elevados, estimados em cerca de 8,6% do PIB para o quadriênio 2023 a 2026. O déficit primário acumulado nos primeiros meses de 2026 e o ano de 2025 indicam a continuidade do vermelho nas contas, com projeções de despesas extras, como precatórios, superando 60 bilhões de reais, essenciais para o cumprimento da meta fiscal. 1. Déficit nominais e dívida. A dívida bruta do governo geral atingiu 10 trilhões de reais em janeiro de 2026, representando 78,7% do PIB, com aumento de 7 pontos percentuais no mandato. Viu aí a diferença de um governo que trabalhou para o povo, que trabalhou para a nação, que enfrentou uma pandemia que, se formos somar, o governo do Bolsonaro, ele governou um país com mais tranquilidade de 2020, ou seja, de 2021 para 2022, aonde a pandemia deu uma acalmada, aonde esses problemas todos aí deu uma segurada. Mas 2 anos desde o governo de Bolsonaro foi muito difícil, tendo que controlar os gastos, tendo que liberar verbas para os estados, tendo que socorrer os estados, mas ainda um superávit de quase 60 bilhões ficou em caixa. E no desgoverno, de 23 a 26, está aí um rombo, está aí esse déficit, né, de quase 10 trilhões ou 10 trilhões de janeiro até janeiro agora de 2026. Como que o país está crescendo? Como que o país está andando? Como que o país está evoluindo? Como que o governo tirou a população da pobreza? Mais uma mentira do governo Lula. Eu quero mostrar para vocês mais um vídeo aqui desse desgoverno
o que ele está fazendo, mas vai ter fim. O que ele está colocando sobre nós, sem você até mesmo perceber. Mas você está pagando por esses 60 bilhões aí, ou 10 trilhões de reais que esse desgoverno acabou com o país. Com esse desgoverno, arrancou do caixa do Brasil, com o jatinho da FAB, com a sua desbanja, com viagens desnecessárias para se reunir com terroristas, para se reunir com partidos de terroristas. Está aí, fazendo aliança com governos de esquerda terroristas e o país afundando. Mas é a característica desse desgoverno, né? Você sabe quantos impostos aumentou de lá para cá? Para ter dinheiro para eles gastar? Acompanhe aí esse vídeo. Ao governo, 23. Aumento. PIS/COFINS sobre combustíveis, imposto sobre exportação de petróleo cru, limitação de créditos tributários, IR sobre fundos offshore, 15%, que você ficou puto lá, IR sobre fundos exclusivos, aumento do IPI sobre armas e munições, limitação do CJP, juros sobre capital próprio, mudança no CARF, alteração na base de cálculo do PIS/COFINS, imposto de importação sobre carros elétricos e híbridos, imposto de importação sobre insumos, painéis solares, 24. Isso foi só em 23. Só em 23, 24. PIS/COFINS sobre combustíveis, cobrança integral retomada, que tinha caído lá na época do Bolsonaro, fim da isenção do IRPJ, que eu não sei o que é, CSLL. Pessoa jurídica. E CSLL. Contribuição social do lucro líquido. Taxa das blusinhas que ele subiu, que deu aquele puta bafafá. PIS/COFINS, alíquotas, restabeleceu o PIS/COFINS. Tributação de 15% sobre as multinacionais. Aumento do imposto de importação sobre aço e ferro. Isso em 24. 24. 25. Fim do PERSE. Aumento do IOF sobre os cartões internacionais, que ele deu aquela catracada. Sim. Aumento do IOF sobre câmbio. Aumento do IOF sobre crédito para empresas. IOF sobre seguro de vida. IOF sobre FIDC. O que é FIDC? É Fundo de Investimento de Direito Creditório. Aí meteu um IOF sobre as cooperativas de crédito. 26 tributas, que é esse ano agora. Sim. Começou agora que essa tributação em eletrônicos importados até 25% em smartphone, freezer, freezer, painéis LCD e LED, além de máquinas e equipamentos industriais. Porra, bicho! Tá bom, quer mais? Que mais? E o cartão corporativo. Tá bombandinho. Um forte abraço! Quem está mentindo? É mais um alerta aqui do canal BDR News. Compartilhe, se inscreva aí, deixe seu joinha. Nos ajude a crescer nessa página para com que nós possamos continuar mostrando as verdades aqui. Porque chega do povo ser enganado. Chega da imprensa só mostrar um lado. Chega da imprensa que faz aí as suas falcatruas, enganar a população, colocar mentira na tua cabeça, colocar mentira dentro da tua casa, trazer inverdades, mostrar a verdade como mentira e colocar essa mentira, né, que o país está crescendo, que a população saiu da pobreza, aí a imprensa prega como verdade. Visita os bairros, visita as cidades, visita os estados, vá lá na profundeza, vai lá na humildade, vai lá literalmente ali no interior para ver se a população saiu da pobreza. Saiu não, é mais uma mentira descarada para poder enganar a população. E nós estamos aqui mostrando a verdade. Esta é a verdade. O país vai voltar a crescer. 2026, vamos votar 22. Vamos colocar lá mais um homem que vai fazer sim o país voltar a crescer. Vamos votar 22 e tirar esta corja. E mais, por que não voltar para a cadeia? Quem merece sim estar preso
é esse desgoverno que está roubando de cara limpa, que está roubando e furtando a população. É como que fosse nos tempos aí do Hitler, né? Aquele holocausto que teve, o povo vindo como ovelha para o matadouro, o povo vindo sendo enganado, entrando nas câmaras de gás, achando que era para um banho, a visitar depois os seus entes queridos, mas na verdade estavam indo para a morte. É assim que o governo do PT está fazendo o povo caminhar para a morte, sem eles saber que estão indo para a morte. Mas a verdade como esta está sendo mostrada aqui, para você não continuar caminhando para a destruição, para você não continuar caminhando para a pobreza que o país está enfrentando. E mais, o país chamado Brasil tem capacidade para ser um país de primeiro mundo, porque aqui planta, colhe, aqui exporta, aqui temos famílias trabalhadoras, aqui temos o agronegócio que faz a diferença neste país. Nosso arroz, nosso feijão, a nossa carne, tudo vem do agro, vem dos agricultores, dos pecuaristas, grandes e pequenos, mas que faz o país andar. Diesel, quase R$8. Olha lá se não tem estados aí que já está 8, hein? Gasolina, acompanhando. É o desgoverno. A culpa do aumento lá em 19, 20, 21 era do Bolsonaro, enfrentando a pandemia. Agora um governo que pega o país andando, crescendo, com quase 60 bilhões, né, em caixa, e agora está em déficit. O país que estava em superávit agora está em déficit, endividado, quebrado, falido. Mas, mais uma vez, o BDR News trouxe aqui a verdade para você. Compartilhe, se inscreva aí e nos ajude a crescer nesta página, tá bom? Grande abraço, se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer.